E hoje nós vamos considerar o final do capítulo 22 de Apocalipse. Abra o último capítulo da sua Bíblia. É a conclusão do livro de Apocalipse, bem como a conclusão da Bíblia. Consideraremos as admoestações, as promessas finais que encontramos nas Escrituras. E o título da mensagem de hoje é: Vem, Senhor Jesus. Os irmãos encontraram? É fácil, né? Só ir lá no finalzinho. A palavra de Deus diz assim, a partir do verso 6. Disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora. Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, vem. Aquele que tem sede, venha. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Oremos. Santo Deus e Pai, Todo-Poderoso, nós estamos diante da Tua santa, preciosa. Ela é, Senhor, a lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminhar. Ela é alimento para a nossa alma. Senhor, eu reconheço a minha total necessidade e dependência de Ti. Eu te peço, Senhor, me usa como instrumento para expor com fidelidade e poder do alto a Tua palavra, a Tua igreja que aqui se reúne. Que o Teu Santo Espírito venha com poder, fale aos nossos corações, desvenda os nossos olhos, Senhor, para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha nossa, Redentor nosso, e que o Teu nome seja engrandecido. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.
Eu peço que os irmãos tenham um pouco de paciência comigo, que a minha voz não está das melhores hoje, mas vamos em frente. Neste epílogo de Apocalipse, nós encontramos um paralelo que é muito claro com o prólogo, com aquela primeira parte do livro, e um resumo dos temas abordados ao longo do livro e uma série de declarações. Muitas das verdades e das exortações que nós lemos aqui já foram ditas em mensagens anteriores e são reiteradas aqui como exortações. E há diversas testemunhas na conclusão do Apocalipse. Há o anjo que fala com João e o corrige. Há então o próprio João, Jesus e por último o Espírito e a noiva, né, que é aqui a igreja. Desse modo nós vamos dividir este texto em 5 partes. Primeiro, dos versos 6 ao 7, a veracidade das palavras. Segundo, dos versos 8 ao 11, as ordens do anjo. Terceiro, dos versos 12 ao 19, as declarações de Cristo. Quarto, versos 17 e 20, o clamor da igreja. Quinto, verso 21, a bênção final. Então nós vamos dividir nesses 5 tópicos o texto que temos aqui. Vamos ao primeiro ponto então, a veracidade das palavras. Versos 6 e 7, vamos ler. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Nessa parte, queridos, João e o anjo testificam da veracidade das palavras dessa profecia do Apocalipse. Isto é, em outras palavras, isso que foi lido, isso que foi dito, isso que vocês ouviram, é absolutamente confiável. Por quê? Tem como autor o próprio Deus. Em Apocalipse 21:5, nós já havíamos lido algo semelhante. Lá há um registro assim. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então isso já havia sido dito, e aqui essas palavras são reiteradas, demonstrando a fidelidade das palavras, a fidelidade da profecia. E é dito sobre coisas que vão acontecer em breve. De uma perspectiva humana, nós podemos pensar que não são tão breves assim, né? Já que já passaram tantos anos, né, de quando essas palavras foram ditas. Ou nós podemos pensar que essas promessas foram adiadas. Todavia, na perspectiva divina, essas palavras, né, constituem, dizem respeito à consumação de todas as coisas como um fato que é iminente. E o texto prossegue dizendo, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Aqui há uma bem-aventurança, é a 6ª bem-aventurança deste livro de Apocalipse, são 7 no total. E a primeira bem-aventurança foi muito semelhante a essa. Nós lemos em Apocalipse 1:3 o seguinte, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Portanto, há uma bem-aventurança aquele que continuamente obedece e segue as palavras escritas nesse livro. Então, quando nós paramos para considerar, já a 2ª vez que aparece isso no livro, 2 bem-aventuranças que foram relacionadas a esse assunto. Então guarde, preste atenção, isso é algo importante. Esse conteúdo não deve ser algo que você simplesmente lê e deixa para lá. Não, é bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que seguem, que guardam as palavras ditas aqui. E quando a gente falou da brevidade e da iminência desses acontecimentos diante de uma perspectiva divina,
é válido nós lembrarmos também do que foi dito na nossa ordem de culto, lá em 2 Pedro, no capítulo 3, do verso 8 ao 13. É dito lá: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, no qual habita a justiça, nos quais habita a justiça. Então, tendo estudado o livro inteiro de Apocalipse, essa é a mensagem de número 37, né, nós estudamos o livro inteiro e consideramos muitas exortações da parte do Senhor, muitas instruções. Eu pergunto, qual é a resposta que nós daremos em relação a esse ensino? Como nós lemos aqui nessa primeira parte, essas palavras são verdadeiras, são dignas de confiança. Nós devemos guardar as palavras do Senhor em nossos corações e nós devemos obedecer os seus preceitos, porque eles são verdadeiros. Eu pergunto, qual tem sido a sua reação em relação às verdades aqui expostas sobre o livro de Apocalipse? Queridos, que nós sejamos não somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, pois há uma bem-aventurança relacionada a isso. Fique atento, reflita seriamente nesses preceitos e guarde essas palavras no seu coração. Lembre de tudo que nós já estudamos aqui e tudo que ainda será dito. Preste atenção, considere, reflita, avalie a sua vida. Tem pessoas que passam, às vezes, queridos, anos em igrejas, mas nós não vemos um crescimento, um amadurecimento. Cristãos que, como lá em Hebreus fala, que devido ao tempo já deveriam estar ensinando, mas às vezes precisam conhecer as bases, os fundamentos. Será que você tem considerado aquilo que você escuta? Ou simplesmente é um hábito? Eu vou para a igreja, escuto, mas volto, vou embora, eu não reflito, não medito sobre aquilo. Pare, quando a palavra está sendo pregada, avalie a sua vida, considere, reflita. Ao longo da semana, quem sabe, volte àquele texto, dá uma lida de novo, pense. Às vezes a palavra vai falar exatamente em um ponto que pode ser incômodo para nós. Né? A gente olha assim, nossa, isso aqui está falando em algo que eu preciso de fato mudar. Eu não posso simplesmente ignorar. Preciso refletir, quem sabe orar a esse respeito, pedir para o Senhor me ajudar, me arrepender de um determinado pecado, mudar hábitos, abandonar práticas que desagradam a Deus, passar a fazer aquilo que agrada a Deus. Examine a sua vida, que a palavra de Deus seja gravada no seu coração, para você não pecar contra Deus. Que a palavra de Deus norteie as suas decisões, em tudo. Como eu tenho gastado o meu tempo, como eu tenho me relacionado com a minha esposa, como eu tenho tratado o meu marido, como eu tenho lidado no meu trabalho, como eu, como membro da igreja, tenho me relacionado com a minha igreja, como eu tenho tratado o meu próximo, como tem sido as palavras que têm saído da minha boca, quais são as motivações do meu coração. Isso é agradável a Deus? Está de acordo com a Escritura?
A forma como eu tenho vivido, como eu tenho pensado, a minha visão de mundo está pautado na palavra. Eu estou vivendo de acordo com a vontade de Deus, ou eu estou vivendo segundo o curso deste mundo. São coisas que eu tenho que considerar. Cada domingo, se a palavra está sendo exposta fielmente, o Senhor está falando com você. O Senhor está falando comigo, está falando conosco, por meio da sua palavra. E a gente não pode desprezar isso. Nós precisamos considerar e guardar as palavras. Segundo, as ordens do anjo, verso 8 ao 11. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. Quando as ouvi e vi, prostrei-me ante aos pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faça isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Esse ponto também já havia acontecido anteriormente, né? Então, a orientação dada pelo anjo aqui é adore somente a Deus. Apocalipse 19, 10, descreveu uma situação semelhante, quando João se prostrou diante do anjo para adorá-lo, e o anjo o repreendeu. Nessa parte acontece o mesmo. E a repetição dessa situação enfatiza a inspiração divina do livro. Não são palavras do anjo, mas são as palavras de Deus. O objetivo, o final, não é adorar o anjo que está trazendo a mensagem, mas adorar a Deus. Querido, adorar outro que não é divino é proibido pelo Senhor. É proibido, é idolatria. Você lembra dos 10 mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não as adorarás, você não prestará culto a elas. Nós devemos adorar somente a Deus. Nenhuma imagem é digna de ser adorada. Nenhum ser humano, nenhum anjo, nenhum profeta. Somente a Deus. Nós não devemos buscar adoração para nós mesmos. E nem devemos adorar qualquer outro que não é digno dessa adoração. É um pecado. É uma quebra do mandamento do Senhor. Não é só, é um costume. É cultural. Não é só isso. É pecado. Nenhum anjo quis ser adorado. Ele disse, não faça isso, eu sou servo como você. O apóstolo Paulo, certa vez também tentaram adorá-lo, ele rasgou suas vestes. Não façam isso. As pessoas querem venerar, adorar santos às vezes. Aqueles servos de Deus não receberiam essa adoração. Olha na escritura como eles reagiram. Olha como o anjo reagiu. Eu quero adorar o anjo. E o anjo não vai querer a sua adoração. Adore a Deus. Adore a Deus. E o texto prossegue dizendo, disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Não cele as palavras da profecia desse livro. Diferente da profecia que o Senhor deu a Daniel, ele disse para Daniel preservar a visão, porque ela ainda ia acontecer muito tempo depois. Lá em Daniel 8, 26, é dito assim, a visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira, tu, porém, preserva a visão. Olha o contraste, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Olha o que Deus diz para Daniel, preserva a visão, porque isso aqui está falando de coisa muito, muito mais para frente. Aqui é o contrário. Em Apocalipse, João é orientado, não cela a visão, as palavras da profecia, porque o tempo está próximo. É o contrário do que é dito a Daniel. Aqui encontramos um toque de alerta, uma preparação. Se prepare,
A mensagem não tem que ficar guardada, não. Ela tem que ser transmitida. Continue, o texto prossegue dizendo, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Aqui há um contraste entre a escolha entre o mal e a escolha entre a justiça. E esses contrastes semelhantes nós encontramos também em Daniel 12, verso 10, é dito assim lá: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. E nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então esses textos contrastam o caráter do ímpio com o caráter do santo. Um teólogo chamado Simon Kistemaker comentou o seguinte: mas João dividiu a humanidade em dois grupos: aqueles que praticam o mal e são imundos, e aqueles que praticam a justiça e são santos. A expressão que o continue, que ocorre nas 4 cláusulas, indica um processo que é contínuo. Ele leva ou para uma vida de degradação ou para uma vida de santidade. Uma pessoa pode crescer em graça e estatura como cristão, ou se afundar profundamente na dureza ou indiferença como pecadora. Não há imobilismo. O pecador e o santo podem regredir ou progredir na vida espiritual. O pecador regride da incredulidade para a desobediência, da desobediência para a negligência, da negligência para a apostasia, da apostasia para a dureza de coração. O santo continua fazendo progresso em uma vida que conduz da fé à prática da obediência à alegria, da alegria à bem-aventurança sem fim no Senhor. O caráter do pecador endurecido é decididamente anticristão, mas o santo é marcado pela justiça e pela santidade. Então aqui uma expressão, dois tipos de caráter diferentes, 2 tipos de estilo de vida diferentes, que são contrastantes. A caminhada do ímpio e a caminhada do justo. E o texto aqui, talvez numa lida desatenta, a gente pode pensar que está sendo um incentivo à prática da impiedade, né? Continue o ímpio ali sendo o imundo, fazendo imundície, né? Parafraseando aqui. Não é isso que o texto quer dizer. Um outro teólogo disse o seguinte: todos são instados a abandonar a iniquidade. Entretanto, suponha que, a despeito de todo apelo honesto, exortação, convites e julgamentos, o iníquo se recuse a obedecer e aceitar a água da vida gratuitamente oferecida. O que fazer então? Nesse caso, há um outro sentido para o uso do termo continue. Não é uma recomendação, mas de abandono. É como Deus dissesse: deixe estar. Imagina, a pessoa já ouviu, você pregou, você falou, você está ali, você ensina, ela conhece, mas reiteradamente, aí já ouviu várias e várias e várias vezes, não quer ouvir, ela despreza o Evangelho, não quer o Senhor, não quer saber. Deixe estar. Você vai ver qual vai ser a consequência. Continua, para você ver onde é que você vai parar. Continue rejeitando, continue se endurecendo seu coração. Continue, você vai ver. É nesse sentido. William Hendrickson parafraseia esse texto da seguinte forma: não impeça o homem que, a despeito de todo apelo, admoestação, exortação, etc., endureceu-se completamente em sua iniquidade. Não impeça de continuar na sua injustiça, nem impeça o corrupto de continuar na sua corrupção. Igualmente, não impeça a pessoa justa e santa de continuar no caminho da santificação. Né? Tem pessoas, queridos, infelizmente, nós mostramos o caminho,
nós ensinamos, nós instruímos, mas a pessoa deliberadamente, intencionalmente, rejeita. Tem situações assim, infelizmente, né? Trazemos, ensinamos, vamos lá, a pessoa diz, não, eu prefiro ficar naquela seita, um exemplo. Claro que ela não acha que é uma seita, mas nós sabemos que é. Não, eu não creio que isso seja verdade. Eu desconfio da veracidade das Escrituras, e vai lá e segue. Ou a pessoa se entrega aos prazeres desse mundo. Era alguém que até ensinava, falava e tudo, conhece já tudinho, mas rejeita intencionalmente e vai, abraça, né, o caminho de impiedade, né, a despeito de tudo que ela conheceu, de todos os alertas, de tudo que ouviu. Nós podemos refletir sobre alguns pontos nessa parte aqui. Primeiro, como eu já disse, não devemos louvar qualquer criatura, seja homem, anjo, objeto, somente o Criador. Depois, haverá diferença entre o justo e o ímpio. É possível que o ímpio pense que essas palavras sejam fantasiosas, e as despreze, e ignore as admoestações. Todavia, ele sofrerá a consequência dos seus atos. Vai sofrer a consequência. Lembra como foi nos dias de Noé? As pessoas ignoraram ali a mensagem de Noé. Permaneceram nos seus maus caminhos e foram pegas de surpresa quando veio o dilúvio. Bem como aquele que confia na palavra do Senhor, também deve manifestar por meio de seus atos a sua busca por santificação. Tem pessoas que após ouvir a mensagem, conhecer o Evangelho, ser chamada vez após vez ao arrependimento e à fé em Cristo, simplesmente, aberta e conscientemente ignoram, desacreditam e desprezam de forma continuada, né, a chamada e ficam na sua impiedade. E um outro teólogo chamado Grant Osborne disse o seguinte: a tarefa desses homens de Deus não é agir como paladinos da moralidade, mas simplesmente proclamar as profecias e deixar que Deus faça a sua obra. É uma outra coisa, né? Às vezes a gente quer tratar só o comportamento. Se a pessoa resolver isso aqui, mas o coração não foi transformado. A pessoa quer melhorar um pouco a moralidade da pessoa que não nasceu de novo, que não se arrependeu. Então o Evangelho tem que ser pregado, e quem vai fazer a obra no coração da pessoa é o Espírito de Deus, se essa for a vontade do Senhor. Em terceiro ponto, nós vamos observar agora as declarações do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 12. Eis que venho sem demora. Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Cristo virá em breve com o galardão de cada um. Em outras palavras, daqui nós temos uma admoestação para que o ouvinte não se torne alguém endurecido em sua incredulidade, mas arrependa-se, porque todos receberão a retribuição das suas obras. Então, eis que venho sem demora e eu vou retribuir a cada um. As obras vão ser evidência da fé ou da incredulidade das pessoas. E o Senhor apresenta a sua identidade. Ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Tanto as promessas de Cristo quanto as advertências de Cristo têm um significado eterno, porque Ele é o primeiro e Ele é o último. E o texto prossegue dizendo assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Então, Cristo aqui lembra o destino dos justos e o destino dos ímpios.
Nessa parte nós chegamos na última das 7 bem-aventuranças do Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras. Queridos, não existe absolutamente nada no mundo que pode remover a mancha do pecado de nossas vidas, exceto o sangue do Cordeiro. Nada do que você fizer pode resolver o problema dos seus pecados. As suas boas ações não vão expiar os seus pecados. Sacrifício, eu vou vir de joelho, lá de Mosqueiro, até não vai resolver. Se você se bater, não vai resolver. O seu sofrimento não vai pagar o preço pelos seus pecados. Somente o sangue do Cordeiro pode lavar um pecador como você e como eu. Somente o sangue do Cordeiro. Esses são justos. Por que eles são justos? Porque eles são bonzinhos e conseguiram atingir o patamar da santidade? Não! Porque eles são justificados por Cristo. Porque foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Porque confiam no Senhor. Porque fazem parte da igreja de Cristo, do povo de Deus. Porque no madeiro, Jesus recebeu o cálice da ira de Deus no lugar do seu povo. É por isso que eles são lavados. É por isso que eles têm acesso à árvore da vida. Você lembra porque o pecado de Adão fez com que o ser humano fosse expulso do jardim e não tivesse mais acesso à árvore da vida. Por conta da desobediência de um, todos se tornaram pecadores. Mas por conta da obediência de um, muitos serão justificados. E esse um é Jesus Cristo. Aquilo que foi perdido em Adão é conquistado em Cristo. O acesso à árvore da vida, isto é, a vida eterna. Em Cristo, nós vamos poder entrar na cidade celestial. Você lembra que não entra nada impuro na Nova Jerusalém? Não entra nada impuro. Mas os crentes são purificados, são santificados. Tem o nome do Senhor nas suas testas. Podem ter acesso. Nós temos paz com Deus mediante a fé em Cristo. Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É somente por meio da expiação conquistada por Cristo que nós, pecadores, podemos viver na cidade celestial. Ele nos fez habitantes dessa cidade. Mais uma vez encontramos o contraste entre os crentes e os ímpios. Enquanto os crentes têm suas vestes limpas e podem entrar na cidade celestial, os ímpios ficam de fora. Começa o texto dizendo, os cães, tem um barulhinho aí. Os cães é um termo pejorativo, alguém que deveria ser evitado, alguém que tem um estilo de vida pecaminoso. E o texto prossegue, os feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras, e todo aquele que ama e pratica mentira. Vocês lembram que os outros itens dessa lista já foram mencionados no capítulo 21, verso 8, quando nós lemos, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então esse fato é reiterado aqui, aqueles que vivem na prática do pecado sem arrependimento e têm as suas vidas marcadas por isso, não se voltam para Cristo, ficam de fora, não vão entrar na cidade celestial. Mas esse discurso é muito duro, pastor, mas é o que a Bíblia diz, é o que diz a Bíblia. Seria mais fácil dizer, não, está tudo certo, continue, está tudo bem, mas não é o que a Bíblia diz. A Escritura diz que não vão entrar, ficarão de fora, vão para o lago de fogo, que é a segunda morte.
E Cristo complementa sobre a sua identidade. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Antigo Testamento fornece o pano de fundo para esses nomes, as expressões. A raiz, o descendente de Davi, tem origem em Isaías. Resplandecente estrela da manhã é um eco de Números 24, né, que fala de uma estrela que procederá de Jacó. E na sua carta a Tiatira, Jesus promete a estrela da manhã para cada vencedor. E ao mencionar o dia da volta de Cristo, o apóstolo Pedro informa os seus leitores que isso acontece quando a estrela da alva nasce ao vosso coração. Então, nós observamos o significado aqui, né, a raiz dessas expressões, raiz de Davi, brilhante estrela da manhã. E o texto agora diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. Quem quiser, receba de graça a água da vida. O clamor pela vinda de Cristo e o convite para receber a água da vida são encontrados aqui. O Espírito e a noiva operam juntos e constantemente estão dizendo, vem. E nós, como igreja, queridos, devemos levar o Evangelho a todos e chamar os pecadores ao arrependimento. Todos que quiserem beber da água da vida devem beber de forma gratuita. Eu pergunto a você que me ouve, você já bebeu da água da vida? Você já desfruta de vida eterna em Jesus Cristo? Você é uma nova criatura? Você que me ouve, venha, é de graça. Jesus pagou o preço, assim venha, tome, beba, confie em Jesus Cristo para a salvação. Esse é um chamado. E o texto diz, eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém lhe tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Queridos, aqui o Senhor adverte contra o acréscimo ou a subtração de partes deste livro. De modo semelhante, o apóstolo Paulo também, ele fala que se alguém pregasse um evangelho, que não fosse o evangelho de Cristo, que fosse anátema. Paulo disse aos Gálatas, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou, na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam, e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então o apóstolo Paulo também, de uma forma semelhante, alerta, exorta. João foi o último apóstolo de Cristo a morrer. Ele recebeu essa última revelação que fecha o cânon bíblico. Que fecha. É a última revelação que fecha a Bíblia, a última página da Bíblia. Né? E aqui um alerta muito sério para alguém que tirar ou acrescentar palavras a essa profecia. E queridos, como é perigoso quando seitas acrescentam seus próprios livros e põem lado a lado com a Bíblia. Como se fosse um complemento, inspirado da mesma forma. Nós não podemos fazer isso. E às vezes os irmãos pensam que são irmãos em Cristo. Não, eles são cristãos, só que eles só têm um livrinho a mais. Isso é heresia. É heresia. O cano fechou, gente.
Não é, eles têm a Bíblia também, mas eles têm mais um livro, porque um anjo veio e trouxe um outro livro. Isso é heresia. Né? Não está dentro da ortodoxia. São seitas. São seitas. Naquelas coisas que são essenciais, nós temos que ter unidade com nossos irmãos. Por exemplo, temos irmãos de outras igrejas, mas que pensam igual a nós naquilo que é essencial. Né? A doutrina de Deus, a doutrina das Escrituras, a doutrina da salvação. Poxa, aquilo que é essencial, nós pensamos iguais. Quando há diferença naquilo que é essencial, não tem como caminhar junto. Tem aquelas coisas que são secundárias, que é possível ter uma diferença de pensamento, mesmo entre irmãos, mas, em algum aspecto, esse não é um ponto essencial da fé, no qual a gente não pode caminhar junto. Por exemplo, eu fiz o meu mestrado em uma instituição presbiteriana. Os presbiterianos têm uma forma de batismo diferente da nossa, mas eles são nossos irmãos em Cristo, porque naquilo que é essencial, nós caminhamos juntos. Né? Então, temos irmãos de outras igrejas que pensam diferente em pontos secundários, nós caminhamos juntos. Mas quando trata de pontos essenciais, que são deturpados, aí já não é só um erro, é uma heresia. Quando alguém chega e diz assim, não, Jesus Cristo não é divino, ele foi só um profeta. Heresia. Quando não se crê na doutrina da Trindade, quando não se crê na Escritura tal como ela é, mas se acrescenta um outro evangelho. Não, esse é um outro evangelho. Muitas seitas começaram assim. E nós não podemos ter comunhão com isso. Vamos, então, refletir sobre este ponto. Primeiro, o Senhor retribuirá a cada um. Segundo, só em Jesus Cristo entraremos na cidade celestial. Os ímpios irão para o lago de fogo. A igreja deve proclamar o evangelho. A água da vida é de graça. Você é convidado a vir e beber. E por fim, não devemos dar crédito a qualquer outra revelação que afirme se equiparar às Escrituras. Não devemos acrescentar nem remover nada da palavra de Deus. Quarto, o clamor da igreja. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Eu li o verso 17a e o verso 20. Nós observamos aqui, no verso 20, uma declaração do próprio Senhor Jesus Cristo. Imagine, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, eu venho. Olha o que ele disse. Aqui, verso 20, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Aí a resposta, vem, Senhor Jesus. Observe essa declaração de Cristo. O clamor da igreja e do Espírito são, vem. Que o nosso clamor também seja. Amém. Vem, Senhor Jesus. Certa vez eu vi uma pessoa falando em tom de lamento sobre a segunda vinda de Cristo, pensando, poxa, mas eu nem casei ainda, mas eu nem fiz isso ou aquilo, como se fosse algo ruim. O Senhor Jesus Cristo vir, né, como se o desfrute deste mundo pudesse superar estar com Cristo. Todavia, o apóstolo Paulo entendia que estar com Cristo é infinitamente melhor. É algo que a igreja deve anelar, deve almejar, deve desejar. Filipenses 1, 21. Filipenses 1 diz assim, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então,
Ele diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Porque eu vou estar com Cristo. Então o encontro com Cristo, para Paulo, é incomparavelmente melhor. Ele sabe que é muito melhor estar com o Senhor. E 1 Tessalonicenses 4, do verso 16 ao 18, fala a respeito da segunda vinda de Cristo, nos seguintes termos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. A segunda vinda de Cristo, nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas será algo maravilhoso para a igreja de Deus. Aqueles que morreram no Senhor, que já desfrutam, suas almas já estão com o Senhor, ressuscitarão em corpos glorificados. Primeiro, encontrarão-se com o Senhor. E os que estiverem vivos serão transformados, serão glorificados também e encontrarão com o Senhor. Estaremos para sempre com o nosso Senhor. Será algo maravilhoso e é um consolo para os crentes. Todo o nosso sofrimento passará. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, acabará a dor. A igreja militante se tornará a igreja triunfante. Essa é uma promessa maravilhosa. O Senhor Jesus Cristo virá. Que esse seja o anelo de nossas almas, que esse seja o clamor de nossa igreja. Maranata, vem, Senhor Jesus. A segunda vinda de Cristo é algo que você anela ou é algo que lhe dá pavor? Pense nisso. Por fim, a bênção final, verso 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Por fim, o livro encerra com a bênção de despedida, com palavras de graça. Certa vez eu li um pastor que falou o seguinte: eu li a última página da Bíblia, tudo vai dar certo. Então, no final, vai dar tudo certo. Eu li a última página da Bíblia. Nós estamos lendo aqui o último texto da Bíblia. Que maravilhoso ler. No último versículo da Bíblia, lembrando da graça de Jesus Cristo. Isso me traz à memória o famoso versículo de Efésios 2, do 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E a famosa música, a famosa canção que eu também várias e várias vezes já recitei para vocês, Amazing Grace. Maravilhosa é a graça, quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Eu estava cego, eu estava perdido, mas fui achado. Eu era cego, mas agora eu posso ver. A graça de Cristo, queridos, está com os que o amam, está com a sua igreja, com todos os que o servem e aguardam por sua vinda. Que a graça de Cristo esteja com essa igreja. Quem está em Cristo Jesus caminhará seguro rumo à glória eterna. Creia no Senhor, firme-se nos caminhos do Senhor até o fim. Eu concluo este sermão, eu concluo essa série no livro de Apocalipse com as palavras da nossa confissão de fé, Batista de Londres, de 1689. Eu convido os irmãos a prestarem bastante atenção. Cristo deseja que estejamos bem persuadidos de que haverá um dia de juízo, para que os homens se afastem do pecado, para a maior consolação dos piedosos em sua adversidade. Assim, ele manterá esse dia desconhecido para os homens, para que possam estar livres de toda a segurança carnal, estar sempre vigilantes, porque não sabemos a que hora o Senhor virá, que possamos estar sempre preparados para dizer: vem, Senhor Jesus, vem depressa. Amém. Oremos.
Te agradecemos, Senhor, por podermos ter estudado todo este livro, o Apocalipse, ter ouvido a respeito da Tua verdade, das Tuas palavras, das Tuas profecias, de admoestações, exortações, consolo, que esse precioso ensino esteja gravado em nossos corações, para não pecarmos contra Ti, que seja bênção para a edificação desta igreja, que glorifique o Teu santo nome. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.